E para fazer o nosso varal, a gente vai precisar de feltro. Aqui eu vou usar o feltro branco e o feltro vermelho, que foi o pedido da noivinha. Eu vou usar linha para costura. Pode ser essa linha de máquina mesmo, de costura. Pode ser linha de bordar, que é um fio um pouquinho mais grosso. Vocês que escolhem, essa é mais barata. Eu vou usar também agulha, né, tesoura. Depois que eu termino os números e os corações, eu coloco meia pérola para decorar. Algumas noivinhas pedem 100, algumas gostam que coloque bastante. Eu coloco também 2 argolinhas nas pontinhas, que dá para pendurar no dedo, dá para colocar em um prego. Vou usar cola quente também. Essa renda guipir, que eu também coloco nos corações. E para cortar os números, eu vou usar os moldes. Mas como é que eu consegui esses moldes de número desse tamanho assim, tão direitinhos? Eu vou lá no meu computador para fazer um documento de texto e eu uso a fonte Arial Black, tamanho 400. Dá mais ou menos uns 10, 11 centímetros aqui. Depois é só recortar em volta, que fica assim. Se você não gostar desse número, quiser um outro número, você pode escolher outra fonte também. Mas tem que lembrar que não pode ser um número muito fininho, porque você vai costurar e você vai encher esse número aqui. E se for muito fininho, não vai conseguir fazer. E outra coisa que eu uso também, que eu esqueci de colocar aqui agora, é a fibra siliconada, o enchimento, pra gente deixar os números bem fofinhos. Então, fui lá, imprimi. Se eu não tiver impressora, mas eu preciso fazer o número, o que dá pra fazer também? Coloca a folha por cima da tela do computador e você desenha em volta com um lápis bem de levinho, né, pra não estragar a sua tela, e consegue fazer. A data que eu tenho que fazer é dia 4/11/2017. E a noivinha me pediu com os números brancos e os corações vermelhos. Então, aqui eu já tenho os meus números. Já recortei todos. Deixei só o 7 por último para vocês verem. Tem gente que desenha no feltro. Eu não gosto de desenhar, porque pode ficar marcado, pode manchar. Então, eu prefiro colocar com o alfinete. Coloquei o alfinete, ficou certinho, eu venho aqui e corto. Prontinho aqui meu número 7. Então, estão aqui meus números e agora eu preciso dos corações vermelhos. Vai ser a mesma coisa, vou colocar no feltro com molde de coração, recortar. Estão aqui meus 2 corações. Mas tem gente que não sabe desenhar coração, não sabe cortar, não é difícil. Aqui, ó, ele tá dobrado ao meio. Então, você pega uma folha, dobra a folha ao meio, esse pedacinho que você quer. Aí começa fazendo uma curvinha e vai reto até o final. Prontinho meu coração. Aí você escolhe o tamanho que você quer. Esse aqui que eu faço é bem grande. Ele ainda é um pouco menor que os números, mas ele ainda é grande. Mas se você quiser fazer um coração menor também, fica legal. Então, eu vou ensinar a costurar começando pelo coração, que o coração é mais fácil. Os números, depois eu vou ensinar um a um como é que a gente vai costurar, porque cada um tem seu segredinho. Que nem o 4, por exemplo, tem esse buraquinho aqui no meio, né? E ele é todo diferente. O 0 também. Então, eu vou fazer os vídeos separados, ensinando a costurar cada número para não ter erro. Vou começar pelo coração porque é mais fácil.
E vou fazer bem devagar para quem não souber fazer esse ponto caseado aprender. Eu começo aqui pelo meio, porque eu dou várias voltas aqui depois para finalizar. Então, para não ficar um acabamento que não fique bonito, né? Então, ó, eu passo a agulha aqui, eu coloquei a linha dobrada, vai ficar essa voltinha na ponta. Então, eu passei aqui, saiu aqui do outro lado. E eu vou passar a linha por dentro dessa voltinha aqui, ó. Aqui já ficou preso aqui, certo? Vou repetir esse movimento, ó. Vou colocar desse lado. Deixa aqui, ó, um pedacinho sobrando de feltro. Vai sair lá do outro lado. A linha vai ficar por trás. Então, ó, vou enfiar a agulha. E na hora que eu for puxar, essa minha linha tem que ter passado aqui dentro da voltinha de novo, ó. Tá vendo? Prendeu aqui. Então, mais uma vez. Enfiei a agulha, saiu do outro lado e passou por dentro dessa volta de linha aqui atrás, ó. E eu vou repetir isso no meu coração todo. Eu deixo a linha grande, que é pra ela não acabar e ter que colocar outra, ter que trocar. Por isso que no comecinho é mais enjoado, porque fica com muita linha, né? Mesmo deixando a linha grande, ainda não vai dar pra fazer toda a volta do coração. Então, eu vou ter que parar aqui. Aí, eu dou mais uma volta aqui. Pra finalizar, ainda passo aqui dentro. Dou outro nozinho. E jogo essa linha lá pra dentro. Correr o risco dela soltar depois. Ó, ele tá quase todo costurado, né? Vou aproveitar que eu dei essa paradinha aqui e já vou colocar o enchimento. Aqui é fibra siliconada que eu uso. Pega de pouquinho em pouquinho e vai colocando. Pra fazer o formato bem bonitinho do coração. Porque se você pegar muito de uma vez e quiser colocar, pode ficar algum espaço sem enchimento e não vai ficar legal. Não precisa colocar muito também. Ó, aqui é o pedacinho que eu já coloquei. Aqui tá ficando fofinho. Vou colocar só mais um pouquinho e vou parar por aqui. Por quê? Porque eu preciso terminar de costurar. E se tiver enchimento aqui em cima, ele pode ficar agarrando na agulha e não é legal. Ele vai só dificultar nosso trabalho. Para continuar, é o mesmo processo do primeiro ponto. Dobra a linha no meio. Coloquei na agulha, então vamos começar do mesmo jeito. Do mesmo lugar que a gente parou. Vou continuar. Pega ela por dentro aqui e puxa. E continua. Aí eu vou fazer até aqui, mais ou menos. Depois que eu vou completar com o enchimento.
aqui tá bom. Agora eu vou completar. Abre aqui primeiro, né, pra ficar o buraquinho. Chegou aqui bem no meio, que é o nosso final. Vou fazer da mesma forma que eu fiz ali quando acabou a linha. Passo aqui no meio. Eu dou umas 2 voltas aqui, ó. Depois eu ainda pego um pouquinho da linha aqui atrás. Passo aqui de novo, que é pra garantir que nosso ponto não vai abrir. Depois eu coloco a agulha lá dentro. Deixa ela sair aqui. E eu corto. Pronto, um dos nossos corações já está pronto. Viu como é que é rapidinho, facinho? Eu vou fazer o outro e depois eu decoro eles. Coração prontinho. Agora eu vou decorar. Como é que eu vou decorar esse daqui? Eu vou colocar uma florzinha dessa renda de pir aqui no meio e vou colocar pérolas em volta. Eu posso colar tanto com a cola quente quanto com a cola universal. Deixa eu só acertar aqui. Vou dar um pinguinho de cola aqui no avesso dela. Aqui no meio. E vou colocar as pérolas em volta. Então você pode fazer, né, que nem eu falei, tanto com a cola quente quanto com a cola universal. Tem que ter um pouquinho de paciência, né, porque essa meia pérola é pequenininha, então você tem que pegar colocando com cuidadinho. Aqui eu já tenho um pronto. Então, se eu fizer aqui com 12 pérolas, eu tenho que colocar 12 nesse aqui também, não pode ficar diferente, né? Esse aqui eu usei 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12. Usei 12 mesmo. Então, aqui, vou colocar as pérolas em volta. Pronto. Agora é só tirar esses fiapinhos, né, que ficam. Então, os nossos corações estão prontos. Então, a data que eu tenho que fazer é 4/11/2017. Já fiz os números, os corações, colei as pérolas no número, do mesmo jeito que eu fiz nos corações. Agora eu vou passar pra fita. Eu gosto de usar essa fita de organza. Eu acho ela bonita, tem umas que são listradinhas assim. Essa é toda transparente. Eu falo que o meu varal tem 1 metro, mas eu geralmente corto com 1,15 m, 1,20 m, pra ficar um pouquinho maior. Então, o que eu faço? Eu dobro aqui no meio e marco bem aqui no meio. Ah, por que eu coloquei essa pedra de granito aqui? Porque pra gente colar, como a fita ela vai vazar a cola aqui do lado, atrás, desculpa. Então é melhor que seja uma superfície assim, lisinha, que a gente pode deixar grudar e depois solta. Até facilita porque a cola fica retinha lá atrás, não fica aquela coisa grossa, não fica feio não. Então vamos lá, dobrei no meio. Marquei bem aqui. E aqui eu sei que é o meu centro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colar os números do meio mesmo. Tô marcando aqui porque não tá aparecendo muito, né? Mas aqui é o meio. Então, eu começo do meio pra frente ou do meio pra trás, onde vocês acharem melhor. Passo um pouco de cola e aperto.
O importante é que esteja lisinho também, né? Porque como a cola vai grudar, se tiver sujo, vem uma sujeirinha junto aqui. Ó, tá vendo como é que ele fica? Fica grudadinho e depois solta. Ó, e aqui atrás, a cola fica retinha. Então, a partir desse aqui, eu vou até o final. Eu posso esticar ela aqui. O interessante é fazer em cima de uma mesa, em cima de alguma coisa que seja grande, pra você poder medir direitinho, né? Aí eu venho com o coração. Do mesmo jeitinho, passo um pouco de cola e gruda ele aqui. Aí vê o espaço que você vai deixar. Se você quer deixar mais juntinho, se você quiser deixar mais separado. Eu deixo aqui mais ou menos um dedo de distância, ó. Grudou. Uma pedra é fria, ela mesma já solta. O máximo que você vai fazer é dar uma puxadinha depois. E o 7 passa bastante cola aqui. Bastante não, né? Passa aqui em cima. Gruda aí também. Essa metade aqui já tá pronta. Agora vamos fazer outra metade e depois eu vou fazer o acabamento das pontinhas. Mas eu preciso colar todos os números primeiro, para depois fazer o acabamento das pontinhas. Repito a mesma coisa, passo a cola. Vejo a distância. Aí vem coração, número, Aqui tem os fiapinhos de cola, depois a gente tira. De cola, de enchimento. Agora só falta o 0. Grudou também. Aí agora vocês vão ver a distância que vai ficar do primeiro número até a ponta. Agora eu vou medir aqui pra ver como é que a gente vai cortar e fazer a pontinha no final. Eu vou usar aqui de novo o meu bastão de cola. Vou cortar essa pontinha que sobrou dele. E vou ver se a minha ponta lá do final também tá desse mesmo tamanho. Ficou um pouco maior, eu corto também. Porque senão vai ficar um lado maior que o outro. Então, para fazer as pontinhas, eu já passei um pouquinho de cola aqui na fita. De cola quente. Agora eu vou colocar a argolinha aqui dentro. E vou colar, fazer isso nas duas pontas.